Shalom Ubrahá. O nosso mês atual, o mês judaico de Nissan, é chamado de um mês da liberdade. Ele também é chamado pela Torá de Chodesh Aviv, o mês da primavera. E o mês da liberdade quer dizer que cada um de nós, cada um e cada uma tem que estar descolado e descolada. Ou seja, a expressão você tem que estar descolada quer dizer assim que a gente o ano inteiro está dentro desses padrões, dentro do Egito material e Egito espiritual, que cada um de nós constrói para si próprio. E tem a palavra Mitzrayim, que é Egito, ela é um verbo, ela é não um verbo, você fala um substantivo, que é uma linguagem de Metzarim são limites. E esses limites, eles podem ser tantos limites de Kedushá, limites de santidade, quanto limites do outro lado. Deus me livre. Quer dizer, quando a gente fala sobre limites podem ser limites do lado bom também, mas que eles têm essa característica negativa de serem chamados de limites. Por exemplo, a pessoa tem um conceito do que é Deus. E toda vez que ele se lembra de Deus, ele fica triste, porque no conceito dele, Deus falou para não fazer isso, Deus falou para não fazer aquilo. Aí de repente ele se lembra porque o pai pede para a filha colocar roupa antes de sair na rua, pro bem da filha. Porque se a filha sai sem roupa na rua, ela pode ser atacada por algum animal. Então, o pai, pro bem da filha, ele fala para a filha, coloca a roupa antes de sair na rua. Então, Hashem, Deus, ele, em relação a nós, é exatamente isso. Tudo que ele pede para a gente fazer é para nos salvar das klipot. Sendo que ele colocou a gente aqui no mundo de klipot, no mundo que ele tem as klipot, são os lados impuros. A palavra klipá em hebraico quer dizer casca, mas aqui a intenção são essas forças espirituais negativas que são chamadas de klipot. Sendo que nós estamos no mundo das klipot, então Hashem colocou a gente nesse mundo para a gente fazer um trabalho, ganhar muito com isso. E junto com isso, ele dá para nós as instruções de segurança. Ele fala, olha, antes de sair na rua, coloca roupa. Por quê? Porque se você sair na rua sem roupa, é capaz que um animal te ataque. E a gente, na nossa ingenuidade, a gente fala, tá vendo, Deus manda e a gente obedece. Então a gente tem um conceito errado de Deus. A gente acha que, olha, que Deus falou, a gente tem que obedecer e Deus é a essência do bem. Você é a criança única dele. E isso que ele falou é para sua proteção. Então a pessoa uma criança pequena começa num conceito que ele estuda no Heider, ele estuda na escola, que Deus mandou, ele tem que obedecer. Da mesma maneira que a mãe dele mandou, ele não enfiar o ferro na tomada, e ele tem que obedecer porque a mãe mandou, senão ele leva chinelada. E a mãe mandou ele não enfiar o ferro na tomada, por quê? Porque se ele enfiar o ferro na tomada, Deus me livre, pode levar um choque que às vezes ele pode vir a falecer. Não vai levar chinelada nenhuma, Deus me livre. Porque ela ameaçou de dar a chinelada pro bem dele, para que ele não enfie o ferro na tomada, não por causa dela, porque ele não obedeceu ela se sente dona.
Não é essa a intenção. A intenção é por causa do amor que ela tem por ele. Ela não quer que aconteça para ele uma coisa ruim. E ela sabe que, por causa da má inclinação dele, tipo, ele vai querer enfiar o ferro na tomada. Ele vai querer, como se diz, de propósito fazer isso. Então ela tem que, para equilibrar isso, ela tem que ameaçar que ela vai dar uma chinelada. Para equilibrar com a dureza dele. Então Hashem faz isso com a gente. Hashem nos ama do fundo do coração. Nós somos a criança, cada um de nós é o filho único dele, a filha única dele. E agora, por que Hashem fala para a gente não faça isso, e se você fizer isso vai te acontecer isso? É a mãe falando para a criança: não enfia o ferro na tomada, porque se você enfiar eu vou te dar uma chinelada. Quer dizer, não tem... A consequência não é a chinelada. A chinelada é só a ajuda da mãe em relação à criança, para a criança não fazer a coisa errada. Só que quando a criança é uma criança, tá bom? Não tem como falar com ela de outro jeito. Agora, quando a criança cresce, aí a mãe já pode explicar, já pode falar: olha, quando você era pequeno eu tinha que falar da chinelada, né? Mas agora que você cresceu, você já entende sozinho que isso podia te prejudicar. Então, da mesma maneira, quando a gente aprende o que é Deus, nós, pessoalmente, quando somos pequenos, o Melamed no Heider, ele fala: olha, Hashem mandou, deu uma ordem, você tem que obedecer. Então a gente já começa a imaginar Deus com uma certa distância, tipo assim: tenho medo de me complicar, tenho medo de me meter com ele. Quando a gente cresce, isso já se torna um limite. É um limite do lado da Kedushá, do lado da santidade, mas já não é compatível com a minha idade. É uma roupa que é uma roupa cara, uma roupa de grife, uma roupa boa, mas eu cresci, essa roupa está me apertando. Então esse aperto que é chamado de Meitzer. Meitzer é aperto. Mitzrayim, quer dizer, são apertos. E esses Mitzrayim de Kedushá, esses apertos do lado da santidade, é porque essa roupa linda e carésima já não está mais adequada para mim, porque eu cresci, agora ela está me apertando. Então esses conceitos lindos e carésimos de que Deus mandou e você tem que obedecer, que a criança com 3 anos de idade estuda, quando você cresce isso já começa a te apertar. Você fala: como pode ser que Deus está nesse nível de ele manda e eu obedeço? Isso é abusivo, isso é abuso. Então, ou seja, de verdade, se a pessoa falar isso, ele está certo, porque Deus não é assim. Não, é ele que não se... Ele que não trocou a pessoa própria que não pegou uma roupa maior, que ficou com a roupa de infância dele e está apertando ele. Então ele está falando: Deus manda e obedeço, Deus manda e obedeço, Deus manda e obedeço. Isso é abuso. Isso é abuso mesmo. Mas não é que Deus está sendo abusivo com ele, é ele que não se adequou ao novo nível dele. Ele que não subiu, ele que continuou, ele cresceu e continuou com a roupa de criança pequena. Então esses limites de santidade que são chamados também de Mitzarim, quer dizer, Mitzarim não são só o Mitzrayim, o Egito, não é só o Egito do lado impuro, é também o Egito do lado puro, de você ter crescido e ter continuado com os conceitos desatualizados. Você cresceu e os seus conceitos em relação a Deus ainda são conceitos de uma criança pequena. Só que você não tem a alegria da criança pequena, você não tem a energia da criança pequena. E para a criança pequena, saber que Deus mandou ele tem que obedecer, estava dentro da natureza dela. Então ela via isso como uma coisa natural. E para o adulto já traz desânimo, já traz depressão. Então por isso o adulto tem que entender: você cresceu, você não é uma criança pequena,
você tem que entender que Hashem é a essência do bem. E Ele ama você muito mais do que um casal com 100 anos de idade teria amor pela primeira criança que eles tiveram. Hashem tem por você muito mais amor do que isso, infinitamente mais. E por que você ainda está sentindo que você está nessa situação, que Deus mandou, você tem que obedecer, e esse relacionamento distante com Deus? Porque você ainda não cresceu, não entendeu, você tem que sair desses limites de santidade, desse Mitzrayim de Kedushá, desse Egito da santidade, entender que tudo que Hashem pede para a gente fazer é para nos proteger das klipot. E por que a gente está aqui no meio das klipot, das forças impuras? Para lutar contra elas e ganhar por meio disso uma revelação de paraíso mais alta do que o alto paraíso. Uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. E no mérito do trabalho que você está fazendo de lutar contra as forças impuras, nesse mundo aqui vai ter a revelação do Keter de Atzilut, que é uma revelação divina mais alta do que a raiz da nossa alma. Então você vai usufruir de um alto paraíso que ele é infinitamente mais alto do que o próprio alto paraíso. Você vai poder usufruir dele ressuscitando aqui nesse mundo. Vai se revelar o lado espiritual da alma animal, o lado espiritual do corpo, e você vai usufruir aqui nesse mundo de um alto paraíso que é mais alto do que o próprio alto paraíso, no mérito desse trabalho que você fez, lutando contra as klipot, lutando contra as forças impuras. E por isso que a gente está aqui nesse mundo. E a gente falou: olha, você vai para a guerra, mas saiba que você tem que colocar o capacete, você tem que colocar o colete à prova de balas. Então ele fala para a gente: coloca roupa, você não pode comer qualquer coisa, que o inimigo está colocando veneno na comida, então come só o que é kasher. Você não pode lutar todo dia, então Shabbat você tem que, de qualquer maneira, entrando no lado profundo da coisa, uma luta contra a escuridão. Contra a escuridão você não luta com uma vassoura, você não bate com a vassoura na escuridão. Você traz luz, um pouquinho de luz espanta muita escuridão. A nossa luta contra as forças impuras, elas funcionam assim, por meio do nosso autocontrole, por meio de você não sonegar informação para o próximo e contar para todo mundo que não pode fazer idolatria, e ensinar o que é Deus, repassar luz, iluminar. Na hora que você acende uma luz, a escuridão foge sozinha, desaparece sozinha, deixa de existir. Então essa é a nossa situação. E a gente está no mês de Nissan, o mês dos Nissim, o mês da liberdade. E liberdade não é só se libertar do Egito, mas também se libertar do Egito de Kedushá, do Egito da santidade. Nos libertar de todos os conceitos que na nossa infância eram importantes, mas que agora que a gente cresceu, a gente tem que atualizar esses conceitos. Como se diz, o aplicativo sempre tem atualização. Se você não faz atualização, ele ficou compatível para o Android anterior, para o iOS anterior, não ficou mais compatível para o iOS atual, para o Android atual. Aí ele começa a dar bugs, dar defeitos. Então esse é o trabalho do mês de Nissan. Uma das coisas que nós vamos ter que fazer, agora está todo mundo fazendo, é a venda do Hametz. Porque no dia 14 de Nissan, de manhã, o rabino vai vender o Hametz para alguém que não é judeu. Essa venda do Hametz, no que ela consiste?
Novamente, limites. A pessoa nasceu, não tem que fazer nada. A criança cresceu, a menina fez 12 anos, o menino fez 13 anos. Se ela é judia, ela fez 12 anos, ela faz um bat mitzvah, ela é obrigada a cumprir mandamentos divinos, numa quantidade bem grande. Se ela não é judia, ela tem que cumprir somente 7 mandamentos. Então a menina fez 12 anos, ela tem que cumprir os mandamentos divinos. Um desses mandamentos é que a gente não pode ter Hametz em Pesach. Ou seja, sim, falando bem claro, todo e qualquer derivado de trigo, aveia, cevada, centeio, espelta, que ele apareça de qualquer forma, assim, pode aparecer como o malte do whisky, o lúpulo da cerveja, ou qualquer derivado disso, que esse trigo, essa aveia, essa cevada, esse centeio, essa espelta estavam 18 minutos na água, quer dizer assim, tipo o trigo que você compra na loja, ele já foi higienizado. A farinha que você compra, quando ela foi moída, foi permitido colocar água na hora da moagem para que o moinho não se desgaste, mesmo que essa água acrescenta peso na farinha, mas o governo permite fazer isso e todo mundo faz isso. Então, quer dizer, ou trigo ou farinha de trigo no Brasil, a não ser que você tenha visto esse trigo desde da colheita. E por 8 dias a gente não vai poder comer Hametz. Então, um dia antes de Pesach, vai acontecer, na véspera de Pesach de manhãzinha, vai acontecer a venda do Hametz. E aí a gente entra nesse assunto. Um menino que não é judeu, ele fez 13 anos, ele é obrigado a cumprir a partir de agora 7 mandamentos de Bnei Noach. Não assassinar, não fazer idolatria, não roubar. E com certeza, se você perguntar para ele se está morrendo de vontade de assassinar, ele vai falar: nunca pensei nisso, nunca vou pensar nisso, nunca vou assassinar ninguém. Você fica com vontade de roubar? Não fico com vontade de roubar, que os meus pais me ensinaram que se eu quiser alguma coisa, eu tenho que comprar. Aí qual que vai ser o principal problema? Idolatria. Idolatria no Brasil é uma coisa social. A pessoa vai casar. Não vou entrar nesses assuntos, que não é uma aula sobre idolatria. Mas aí essa criança, ela tem os limites dela. Ele fez 13 anos, então o que ele vai fazer? Vai falar: tá certo que eu não estou assassinando, vê. Tá certo que eu não estou roubando, vê. Tá certo que eu não estou tendo relações ilícitas agora que já ficou adolescente, ele já consegue ter uma relação, então ele não vai ter uma relação homem com homem, não vai ter uma relação com animal, vê. Aí chega no assunto da idolatria, ele fala: então eu tenho que consertar isso. Então ele tem os limites dele, ele vai superando os limites dele. Mas comer Hametz em Pesach, ele não é proibido. Ter Hametz em Pesach, ele não é proibido. Aí você vai para o menino judeu. O menino judeu fez 13 anos, é proibido para ele assassinar, proibido para ele roubar, proibido para ele ter relação proibida. Então não pode ter relação com homem com animal. Chegou nesse assunto agora da idolatria. Graças a Deus ele não tem problema. Os pais dele ensinaram que ele tem que rezar para Deus. E fora os 7 mandamentos que todo mundo tem que cumprir, aí ele vai ter também mais mandamentos. Ele vai chegar ao número de 613 mandamentos. E a gravidade dos mandamentos vão ser diferentes. Mesmo esses 7 mandamentos que
são mandamentos universais, vamos dizer assim, que todos os seres humanos têm que cumprir. Fora isso, esse menino judeu, os 7 mandamentos para ele não são por motivos de 7 mandamentos, mas são parte dos 613 mandamentos. Quer dizer, eles têm outras classificações, outras, como se diz, o conceito já é um conceito que ele já tem uma fonte diferente. E nesses 613 mandamentos, um deles vai ser o de não comer hametz em Pesach. Sendo que ele é um menino judeu, ele não pode comer derivados de trigo, aveia, cevada, centeio, espelta. Então o que ele vai fazer com o hametz dele? Vai vender para um menino não judeu que também já tem 13 anos de idade e que pode ter hametz em Pesach. Isso é a venda do hametz, ou seja, eu dou para o rabino a autoridade de ele vender o meu hametz para alguém que não é judeu. Ele vai fazer isso na véspera de Pesach. A gente faz isso online, entra no site do Chabad, entra na página de Pesach, digita no Google Pesach 2022 e a palavra Chabad. Se escreve Shabbat, mas se lê Chabad. É tipo os judeus que vieram da Europa para os Estados Unidos. Na Europa o CH era lido como 2 R's. Na Polônia o CH era lido como 2 R's. Então chegaram nos Estados Unidos e iam escrever Chabad, como você escreve em português R-A-B-A-D, né? Mas lá não tem o R no começo da palavra nos Estados Unidos. Então eles deixaram a versão europeia, a versão polonesa, deixaram com CH. E aí ficou... se escreve para nós, a gente lê Shabbat, não é Shabbat com T, é Shabbat, mas se lê Chabad. Aí lá você vai escrever Pesach com CH também, e os 2 R's no final da palavra também se escreve com CH. Vai aparecer um contrato de venda do hametz. Nesse contrato de venda do hametz, que você vai preencher ele online, e a primeira coisa que ele pede é a sua cidade. Por que a sua cidade, o seu país? Porque cada cidade vai receber a festa de Pesach numa hora diferente. Jerusalém, por exemplo, vai receber 6 horas antes de nós. Los Angeles vai receber algumas horas depois de nós. Então, somente as cidades que estão no nosso fuso horário são válidas para nós. Quando a gente vai vender o hametz, a gente tem que vender ele de acordo com o fuso horário que a gente vai estar na entrada do Pesach. Ou seja, é de acordo com a pessoa, com o fuso horário dessa pessoa, onde você vai estar na noite de Pesach. Então, na manhã você já vende o hametz com o nome dessa cidade. Essa venda, ela é feita como uma venda legal. É uma venda de acordo com a lei. Então, só que lei, a gente tem a lei judaica e a gente tem a lei do país. Então o rabino vai fazer essa venda de acordo com as 2 leis. Ela vai ser válida de acordo com a lei judaica e ela vai ser válida de acordo com a lei do país. E depois de Pesach ele vai comprar de volta o hametz. Então você vendeu o hametz, você deu autorização para o rabino para vender o seu hametz. Depois de Pesach, uma hora depois de Pesach, o rabino vai lá para a pessoa que não é judeu, compra dele de volta o seu hametz. E tudo isso acontece tanto de acordo com a lei do país quanto de acordo com a lei judaica. Ou seja, da mesma maneira que a gente está acostumado a comprar e vender pela internet, então
por isso é permitido a gente fazer essa venda do Hametz pela internet. Quer dizer, a gente está dando para o Rabino a permissão dele vender o nosso Hametz. E o Rabino, quando ele faz essa venda para alguém que não é judeu, ele vai ter que fazer a venda de acordo com a lei judaica. O método de venda judaico, que é diferente do método de venda não judaico. O método de venda judaico, que a pessoa tem que levantar alguma coisa para assumir que ele fez essa compra. Aqui não vai ser uma aula sobre esse tema. O Rabino sabe como fazer isso, então deixa ele fazer isso para você. Mas o principal, ele vai fazer também um contrato de acordo com a lei do país, um contrato de venda. Nesse contrato, a pessoa que não é judeu, ele vai dar uma primeira prestação e vai se comprometer a dar uma segunda prestação. A primeira prestação pode ser R$50, a segunda prestação $50 milhões. E caso ele, depois de Pesach, ele pode dizer, olha, não tenho $50 milhões, então tá bom, o Rabino fala, então me vende de volta o Hametz que eu te vendi, que na hora que eu te vendi ele se torna seu. Como a pessoa que ele compra alguma coisa em qualquer loja, na hora que ele comprou é dele. Não estou falando de um leasing, uma coisa assim. Mesmo que a pessoa passou o cartão, comprou 10 prestações, na hora que ele passou o cartão é dele. Ele não está devendo mais para a loja, está devendo para o cartão. Então, se ele quer vender isso, ele vende e paga para o cartão. Então o Rabino fala para ele, eu vendi para você pela primeira prestação de R$50 e segunda prestação de $50 milhões. Agora você não quer pagar a segunda prestação, então tem a possibilidade, ou você vai ficar me devendo a vida inteira, que o que você comprou é seu, ou eu compro de você de volta por R$50 também. E aí o Rabino compra dele de volta. E se essa pessoa não quiser vender de volta, está dentro da lei. Quer dizer, mas aí o Rabino, para se garantir que não vai ter problemas, ele já coloca no contrato, tipo, que para essa pessoa que não é judeu, que ele está comprando, que vai valer a pena para ele vender de volta. Ou seja, na verdade, essa venda é uma venda legal, tanto de acordo com a lei judaica quanto de acordo com a lei do país. Mas o que acontece pela Torá, que na hora que você deu permissão para o Rabino para vender, você já se conscientizou de que esse Hametz não é seu. Então mesmo se aconteceu do Rabino e do não judeu, eles estarem lá na Ucrânia fazendo essa compra e venda, e nessa hora cai um míssil russo e os dois saem correndo e o Hametz não foi vendido. A pessoa que deu autorização para o Rabino para vender o Hametz dele já não é considerado que ele tem Hametz em Pesach, porque ele já na cabeça dele ele já se desfez desse Hametz, ele já se conscientizou de que esse Hametz não é dele. Essa que é a regra de uma maneira bem genérica. Estamos chegando agora já na nossa instituição e está aqui nossos diretores, graças a Deus. Uau! Hoje temos visitas importantes também. E daqui a pouquinho, então, vamos mandar pro ar a nossa aula. E um minuto só. Se eu derrubo o portão aqui, é problema sério. Eu sou a parte religiosa. Aí a nossa diretora vai... Shalom Ubracha. Uau! Shalom Ubracha. Estava chamando. Olha. Sim, então vou passar para o Khalil.
do Caleiro.